E o atacante Michael, mais uma vez, teve seu nome ligado ao Corinthians. Lateral esquerdo do Denner era aguardado para a disputa da Copinha 2026, mas tem informação que garante que o jogador deverá permanecer de forma definitiva no Chelsea e a reforma estatutária do Corinthians pode até ir parar na justiça. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre os problemas que seguem aumentando dentro do Corinthians em relação à reforma estatutária. Conforme acompanhamos algumas semanas atrás, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomaz Júnior, concedeu uma entrevista coletiva e apresentou o anteprojeto da reforma estatutária e também, consequentemente, acabou marcando as votações para a reforma do estatuto. Primeiramente, essa reforma, as pautas, o texto tem que ser aprovado pelos conselheiros e aí depois vai para uma assembleia de sócios para os associados decidirem. As datas, dia 24 de novembro está marcada a votação para os conselheiros e no dia 20 de dezembro a votação para os associados. O que está acontecendo? Algumas propostas da reforma do estatuto não estão agradando os conselheiros e eles estão reclamando que não houve tempo suficiente para analisar tudo. Então, alguns conselheiros, principalmente do CORE, não querem que essa votação aconteça no dia 24 de novembro. Mesmo assim, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomaz Júnior, insiste em manter a data. Então, devido a isso, pelas informações da Gazeta Esportiva, existe a possibilidade desses conselheiros que querem mais tempo para estudarem o texto, levarem até a justiça. Então, mais um capítulo de uma bagunça política que o Corinthians vive. Na verdade, bagunça política que o clube, de uns anos para cá, vai aumentando cada vez mais. É inacreditável o que acontece no clube. A minha opinião quanto a essa questão de que alguns conselheiros querem mais tempo para analisarem o texto da reforma do estatuto é a seguinte. Primeiramente, algumas pessoas acabam mandando informações, acabam mandando algumas coisas e absolutamente que começamos a entender quais são os principais pontos que acabam chamando a atenção. Por exemplo, tem muitos conselheiros que não querem que seja aprovado, por exemplo, parentes de conselheiros trabalharem no clube. Tem a questão também do voto ser secreto. Alguns conselheiros, principalmente vitalícios, querem a votação secreta e é aí que a situação pode complicar, principalmente em algo que interessa muito a nós, que é o fiel torcedor ter direito a voto. Eu já falei várias vezes, sempre vou repetir aqui para vocês, de repente é muito fácil, o conselheiro chega publicamente, fala que é a favor da reforma do estatuto e aí na hora de votar acaba votando contra porque ninguém saberá que ele fez isso. Então, mais uma vez, a votação tem que ser aberta e pelo jeito, pelo caminhar das coisas, até a data da votação, que será no dia 24, algumas coisas poderão acontecer caso realmente esses conselheiros que estão contrariados resolvam levar à justiça, como eu disse anteriormente. Mais um capítulo da bagunça política que o clube vive, infelizmente. E agora vamos falar sobre o lateral esquerdo Denner. Tem informação que garante que o jogador era aguardado para retornar ao Corinthians, iniciando os trabalhos visando a Copinha 2026, pelo jeito isso não vai acontecer. Em outubro, mais precisamente no mês passado, o jovem lateral esquerdo de apenas 17 anos do Corinthians, destaque, o Denner, viajou para a Inglaterra para realizar um procedimento no joelho na equipe do Chelsea, equipe que comprou o jogador no início desse ano, se aproveitando aliás de uma brecha que teve no contrato do Denner, parecida com a brecha que tinha na do atacante Cauê Furquim, que foi para o Bahia / Grupo City.
o Chelsea acabou comprando o jogador, pagando 10 milhões de euros, na cotação atual aproximadamente 62 milhões de reais, só que o Denner ainda não pôde se apresentar à equipe inglesa porque ele é menor de idade, não se pode atuar na Europa jogadores menores de idade. Então o jogador continuou no Corinthians, só que como eu disse, em outubro ele foi para realizar esse procedimento no joelho. Haviam expectativas do jogador retornar para disputar a copinha pelo Timão e depois ir em definitivo para a Inglaterra, já que ele completa 18 anos no mês de fevereiro. Mas, pelas informações do meu Timão, isso não vai acontecer. O Denner vai ficar na Inglaterra de forma definitiva e o Corinthians, por não ter mais direitos do atleta, acabou não se opondo. Então, pelas informações, o Corinthians terá um desfalque, aliás, um grande desfalque, visando a copinha do início do ano que vem, que é uma das competições de base mais importantes que temos no nosso país. A minha opinião quanto a essa questão do Denner é a seguinte: primeiramente, o Corinthians estava aguardando um jogador que vai ficar até, iria aliás ficar até fevereiro. A questão do Denner é mais um exemplo de administração ruim que o Corinthians tem. Por quê? Não foi somente o Denner. No início do ano, o Chelsea se aproveitou do contrato, valor baixo, 10 milhões de euros, 62 milhões de reais para uma equipe como o Chelsea. Absolutamente que alguém lá gostou do jogador e rapidamente compraram. O Corinthians até tentou renovar o contrato dele, mas já era tarde. A proposta do Chelsea em relação ao plano de carreira que fizeram com o jogador, jogadores mais jovens principalmente sonham em ir para a Europa, e o Denner já indo direto para a equipe do Chelsea, que é um dos grandes da Premier League, acabou aceitando a proposta. Corinthians não conseguiu renovar. E depois, poucos meses depois, nós tivemos o caso do Cauê Furquim, que o Grupo City comprou através do Bahia, pagando apenas 14 milhões de reais. Enfim, então é um jogador que, claro, que o treinador estava contando com ele para a copinha. Já havia sido combinado do jogador retornar, provavelmente ele voltaria nesse mês de novembro, mas pelas informações do meu timão, ele não retornará. Então, ao meu ponto de vista, o Corinthians perde muito visando a copinha, mas também já é um jogador que tem que já ir se habituando, porque logo no mês de fevereiro ele já iria embora. Mas, volto a dizer, o Corinthians perde muito com a ausência dele. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma informação que de repente podemos imaginar que o Corinthians está tentando fechar acordo surpreendente. E eu vou explicar a vocês com o atacante Michael, que pertence à equipe do Flamengo. O nome do Michael, para variar, todo final de temporada, na verdade toda janela de transferência, o nome do Michael surge. Então, o nome do Michael voltou a ganhar forças nos bastidores do Timão. O atacante, que tem contrato com o Flamengo até 2028, não deverá fazer parte dos planos do treinador Felipe Luiz para 2026. E pelas informações do jornalista Samir Carvalho, do canal do YouTube Café do Setorista, o Michael está em uma lista de desejos do treinador Dorival Júnior e também do executivo de futebol Fabinho Soldado. Pelas informações, nos bastidores, o Timão analisa duas alternativas para tentar concretizar a negociação: que o Flamengo libere o jogador sem custos, permitindo uma transferência direta, ou empréstimo com salários negociados, podendo ser divididos entre os clubes ou pagos integralmente pelo Corinthians. Michael é visto internamente como um reforço de impacto, capaz de trazer velocidade, drible e criatividade ao elenco do Timão. Lembrando que o Corinthians está com um bloqueio da FIFA, o Transferban, por não ter pago a compra do zagueiro Félix Torres. Desde o dia 12 de agosto, o Corinthians sofreu o Transferban. Absolutamente que, para pensar em contratações, primeiramente o Corinthians precisa pagar o Santos Laguna, cerca de 40 milhões de reais. Lembrando que já acabou o prazo para se acertar com o meia paraguaio Matias Rojas, cerca de 45 milhões de reais. Já acabou o prazo do CAS. Se o jogador acionar a FIFA, será mais um Transferban.
e o Corinthians ainda tem que lidar com as situações que a qualquer momento pode ser condenado pelo CAS. 25 milhões de reais pela compra não paga do Garro, 8 milhões Martínez, 7 milhões Charles e aproximadamente 7 milhões de reais pelos empréstimos do volante Maicon. Enfim, então é uma situação complicada para o Corinthians. Primeiro tem que resolver essas questões, mas pelas informações do Samir Michael, que em 2019, no final de 2019, foi motivo de disputa entre o Corinthians e o próprio Flamengo. Então, vira e mexe, toda janela de transferências acaba surgindo o nome do Michael, acaba tendo seu nome ligado ao Corinthians, e dessa vez não está sendo diferente. Já faltam ainda alguns meses para a abertura da janela de transferência 2026 e já começou o nome do Michael sendo ligado ao Corinthians. A minha opinião quanto a essa informação do Samir Carvalho que o Dorival Júnior e o Fabinho Soldado sonham com o Michael no Corinthians em 2026 é a seguinte. Primeiramente, eu vou falar para vocês que o Corinthians está tentando fechar um acordo surpreendente com o atacante. Aliás, o Corinthians está tentando fechar um acordo surpreendente com o atacante do Flamengo. E eu vou explicar para vocês por quê. São duas alternativas colocadas na informação. Primeiro, o Corinthians, de repente, imaginando o Flamengo liberar sem custos, ou o Flamengo emprestando, pagando parte dos salários. Falando de rivais, se o Flamengo realmente fizesse isso, seria uma grande surpresa. Estaríamos falando de um Flamengo aceitando reforçar o Corinthians. Somos rivais. Eu vou perguntar para vocês. Vocês gostariam que o Corinthians liberasse algum jogador para o Flamengo, facilitando? Então essa é uma opinião minha. De repente pode acontecer? Pode. Por isso que eu falo que seria uma surpresa. Eu acho muito difícil acontecer. Flamengo, de repente, se o Michael não for ser utilizado, já que ele tem contrato lá até 2028, acho que vão tentar vender o atleta. Como alguns anos atrás ele foi para o futebol árabe. Então eu particularmente acho muito difícil acontecer. O Michael está vindo para o Corinthians desde 2020 e até hoje não veio. Analisando o atleta, o jogador, há algum tempo já que o Michael não consegue ter um bom rendimento. De repente poderia tirar espaços de alguns jogadores que no timão tendem a evoluir. Enfim, só que antes de tudo também, quando você resolver as questões de transfer ban, tem que pagar o Santos Laguna, tem que se acertar com o Matias Rojas e também com o Tadjeres pelo Garro, as questões envolvendo Martínez, Charles e Maicon. Então, ao meu ponto de vista, é algo muito difícil de acontecer, analisando o cenário atual. Mas não estou dizendo que não pode acontecer. Mas se acontecer nessas condições, de repente o Flamengo, por exemplo, liberando sem custos ou até emprestando, volto a dizer, seria uma grande surpresa. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham dessa questão política envolvendo a reforma estatutária, que tem informação que pode até ir parar na justiça. E quanto a essa questão do Denner, jovem lateral esquerdo muito promissor, que não deverá voltar nem para disputar a Copinha, o que vocês acham disso? E sobre essa informação envolvendo o Michael, mais uma vez o atacante Michael tendo seu nome ligado ao Corinthians, o que vocês acham? Gostariam que de repente as coisas evoluíssem, o Flamengo facilitasse, queriam ele no Corinthians, gostariam que acontecesse? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!